A paz do Senhor, amada igreja, a todos o meu bom dia. Que possamos buscar a essência do Senhor, buscando o ideal para as nossas vidas, buscando aprender cada vez mais do princípio de Deus. Qual a vontade do Senhor? Qual o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas? Vamos passar mais tempo com a palavra e que o Espírito Santo do Senhor venha nos guiar à verdade, venha trazer a verdade, a revelação do Senhor ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, eu sou a missionária Sandra e este é o nosso Minutos de Fé. Vamos estar meditando sobre a palavra do Senhor, buscando a essência do Senhor. E hoje eu quero estar comentando, falando com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor sobre a família. A família, projeto de Deus. Vamos saber qual é o projeto do Senhor para as nossas famílias. Abra a Bíblia lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e o 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A pretensão do Senhor, ao criar o homem, foi para ter a sua companhia, para que o homem fosse como ele, que tem autoridade sobre tudo o que criou e sobre os viventes. Ao homem, Deus também deu essa autoridade a ele para dominar as criaturas, cuidar das criações do Senhor. Mas Deus, ele viu que o homem era só. Ele viu que todos os animais tinham as suas parceiras e o homem não. Então Deus teve uma ideia. Gênesis 2, verso 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém? O Senhor resolve então fazer uma parceira para Adão. E diz: farei para o homem uma que seja parecida com ele, que o auxilie, que se pareça com ele em tudo, que ajude ele na criação dos animais, ao dar seus nomes, que ajude no cuidar das plantações, uma parceira que tenha não o mesmo tanto, mas que tenha também autoridade sobre as criaturas. Uma que o represente, assim como o homem me representa. Mas para isso, terei que tirá-la dele próprio. Gênesis 2, 21 ao 25, que ele diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então Deus, Ele forma a mulher, tirando do próprio homem a sua parceira, um pedaço de si. E se tornam um só, como o homem e Deus. O homem, quando recebe a sua esposa, ele se torna um só e começa a sua própria família. Esse é um propósito do Senhor. Esse foi o propósito do Senhor. Quando Ele criou lá no início o gato e o cachorro, Ele criou também a gatinha, a cachorrinha. Ele criou parceiros para se formar família. Como Ele disse, crescei e multiplicai. Porque foi isso que o Senhor disse, no verso 28. Frutificais e multiplicai-vos. Ele disse isso a toda criatura e ao homem e à mulher. Por isso era necessário que o homem tivesse uma parceira. Essa foi a ordem dada ao homem que se formasse a sua família. Para isso ele teria que deixar o pai, a mãe. Se Deus está falando aqui que o homem teria que deixar o pai e a mãe, ele já estava vendo a multiplicação da humanidade, porque primeiramente foi feito Adão e Eva, os primeiros humanos. Não foram únicos, mas foram os primeiros. E ali Deus já estava constituindo a família. Então Deus já estava vendo a multiplicação. Que ali teriam os filhos, e os filhos teriam mais outros filhos. Então os filhos teriam que abandonar os pais. Ou seja, sair de casa, deixar os pais, deixar de viver debaixo da responsabilidade do pai e começar a tua própria família, a ter a sua responsabilidade. Deus deu essa ordem ao homem. Homem, você, quando for mais maduro, terá que sair de casa, deixar o seu pai, sua mãe e começar a sua própria família. Você terá a sua responsabilidade de você se alimentar e de você alimentar a sua família. Essa foi a ordem dada ao homem, que edificasse a sua família, constituindo a sua própria família, para que fosse o responsável, para que fosse ali o alicerce daquele lar. Porque olha só, lá em Gênesis 4:1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. O homem ele tem que ter a sua intimidade com a sua esposa. Porque aqui fala, que Adão conheceu Eva. Quando falo conhecer, quer dizer que eles tiveram uma relação íntima. O sexo faz parte de um casamento. O sexo faz parte de um casamento sadio. Isso une o casal. Sempre lembrando que a mulher é a carne do homem e o homem não deve machucar a sua própria carne. Tem que se dar o respeito a ambos, um ao outro, mas que deve se manter a intimidade. Até mesmo na intimidade de um casal deve-se ter a santidade entre os dois. Não é porque são casados que deve ser tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira,
como se agrada a carne. Porque se você for deixar andar pela carne, a carne vai muito além. Então devemos ter a santidade, até mesmo num leito, até mesmo na nossa intimidade de casal. Devemos ter a santidade. Não deixar que venha ultrapassar os desejos. Que os desejos da carne sejam limitados, coordenados, né? Mas que o casal se mantenha unidos. E é através do sexo também que se concebe os filhos. Como a gente viu, Adão conheceu a Eva e Eva concebeu seus filhos. Os filhos são a herança do Senhor. É assim que começa uma família. Uma família não é somente um homem e uma mulher. Se começa uma família com um homem e uma mulher, mas se mantém e se multiplica a família quando se vêm os filhos. Essa é mais uma ordenança do casamento. Frutificai e multiplicai. Quando Deus também diz frutificai e multiplicai, está dizendo que você deve impor o seu caráter nos filhos. Aquilo que você recebe de Deus, você passa aos filhos. O respeito, o temor a Deus, a obediência a Deus, a edificação de um lar. O homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Olha só lá em Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 29, ele diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. É responsabilidade do homem edificar o seu lar dentro da palavra do Senhor. Porque o homem que edifica o lar dentro da palavra do Senhor, ele está cumprindo o mandamento que a gente leu: frutificai e multiplicai. Nós devemos dar frutos das nossas boas atitudes. E assim esses frutos se multiplicarem. Então não é só um filho, a gente pôr um filho no mundo. Porque nós temos que multiplicar a imagem e semelhança de Cristo. Como lá no princípio, que Ele nos criou. Criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então assim também devemos frutificar e multiplicar a imagem e semelhança do Senhor. E o homem ele tem esse mandamento, ele tem essa ordem do Senhor, né? Ele tem a ordenança do Senhor de formar uma família, de edificar a família, de constituir um lar, de frutificar e multiplicar a família do Senhor, o propósito do Senhor, ensinando a palavra do Senhor aos seus filhos e também à sua esposa. Antigamente, as mulheres não poderiam entrar nas sinagogas.
O homem ia para a sinagoga. Lá ele aprendia a palavra. Lá eles compartilhavam do Evangelho, se ouvia a voz de Deus e andava na direção do Senhor. Mas quando chegava em casa, ele passava toda essa orientação para a esposa, ensinando a esposa dentro da palavra do Senhor e ensinando os filhos. Ele trazia todo o ensinamento necessário para a esposa compartilhar isso com os filhos. E enquanto ele trabalhava, ela ensinava a eles a palavra do Senhor. Hoje se mudou muita coisa, mas é muito bonito o jeito de agir antigamente. E esse jeito teria que ser até hoje, não teria que ser mudado. Não precisamos mudar essa maneira. O homem deve se buscar mais a palavra do Senhor para ser ensinada e compartilhada dentro de casa, nos lares. Mas hoje você vai num templo religioso, você só vê mulheres. Cadê os homens? Cadê os homens que estão fazendo seus papéis? Estão trabalhando, porque se não trabalhar, não sustenta a família. Deus falou que o homem teria que formar a sua família, mas não falou no trabalho. Ele falou no frutificar e multiplicar a imagem e semelhança do Senhor. E você não faz isso com o trabalho, você faz isso buscando a palavra do Senhor. O resto o Senhor acrescenta. Tudo tem que ser moderado. Você deve separar o seu tempo para o Senhor. Porque como a gente leu, o princípio do Senhor, a vontade do Senhor quando formou o homem é para ter tempo com Ele. Por isso Deus parou de trabalhar, descansou ao 7º dia para passar tempo com a sua criatura. O Criador tirou o seu próprio tempo para passar tempo com a criatura. E hoje a criatura não quer tirar o tempo para passar com o seu Criador, para louvá-lo e agradecê-lo. Devemos parar o nosso tempo para poder meditar, refletir. O quanto tempo estamos deixando para trás? O quanto tempo nós deixamos de buscar a essência do Senhor? Depois nos perguntamos, por que está tudo dando errado? Por que a minha vida começou a andar para trás? Porque às vezes você não está andando para frente. As suas atitudes estão voltando para trás. Por quê? Porque você deixou de ir para frente. Andar nos caminhos do Senhor. Deixou de passar tempo com o Senhor. Deixou de orar. Deixou de buscar a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Você não pega mais a Bíblia para ler. Você não tem tempo para meditar na palavra do Senhor. Está sempre ocupado com o trabalho, está sempre ocupado com outras coisas, mas não se ocupa com o Senhor. Você deve buscar a edificação do seu lar. Porque a palavra do Senhor diz que o homem, ele recebe maior autoridade. Mas junto com a autoridade vem a grande responsabilidade, ensinar a palavra do Senhor, para que a sua esposa, venha se encontrar santa. Você ensina a palavra para a santificar, para purificá-la. Porque é assim que o homem se encontra diante do Senhor. Quando ele ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. E fazendo a vontade do Senhor, ele se encontra em santidade com Deus. E assim ele está se edificando na palavra do Senhor. É assim que ele se está se encontrando irrepreensível, sem mácula, como a gente leu aqui em Efésios, sem mácula,
sem ruga, uma igreja aprovada pelo Senhor. O Senhor deu a vida para a igreja. O homem representa a igreja. E o homem deve dar a vida por sua esposa. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, que diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, que é esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem ele deve ser submisso a Deus em tudo. Ele deve ser obediente ao Senhor, cumprindo o seu papel de líder dentro de sua casa, para que assim a sua esposa também, através das atitudes do esposo, ela seja submissa a ele. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher deve ser submissa ao esposo. No capítulo 3, o verso 1 está dizendo assim, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelos portes de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Então, o homem que não é submisso ao Senhor, ele se encontra com uma esposa que não é submissa a ele. Porque ele é ganho sem porte, sem palavra. É pelo porte da sua esposa que vai ver quem você é, o tipo de homem que você é dentro de casa. Porque o homem está debaixo da autoridade de Deus e a mulher debaixo da autoridade do homem. E é pelo porte da sua mulher que se sabe como o homem é com Deus. E é pelo porte da sua esposa. Porque o homem que não obedece, é o que a gente leu aqui, o homem que não obedece a Deus, pelo porte, ou seja, pelo comportamento, pelas atitudes das suas mulheres, eles vão ser ganhos sem palavras. Um homem sem autoridade. E um homem sem autoridade é porque ele não está debaixo da autoridade do Senhor. Ele não está sendo obediente e submisso ao Senhor. É muito importante isso. Esses são os princípios de um lar, de um casamento. O homem deve reconhecer o seu lugar. Um casamento é um princípio de Deus, um conceito familiar. Juntos, homem e mulher devem se edificar a igreja do Senhor. E assim, a família será a igreja forte do Senhor. Tira-se o pastor de suas ovelhas e elas ficam sem rumos. Assim é uma família. Tira-se o esposo e toda a família, ela se dispersa. O homem é o pastor dentro da sua casa. A sua casa é o templo de oração, é a igreja. A família é a igreja do Senhor. Tira esse homem, tira esse pastor. Como sobreviverá? Como vai sobreviver essa família? Por isso, o diabo, ele quer tanto destruir a família, porque assim estará destruindo a igreja do Senhor. Então, por isso que existe tanta resistência sobre a vida dos homens. Por isso que muitas mulheres sofrem, porque não
não tem o seu esposo ao lado, porque seu esposo se mostra fraco na fé. Porque é uma luta constante. Não é que ele queira, mas porque é muito difícil. Porque o homem, sendo edificado pelo Senhor, toda a igreja é edificada pelo Senhor, toda a família, a esposa, os filhos, e assim vai. Todos serão edificados. Mas se o homem não se mantém firme, não é obediente ao Senhor, aí é muito difícil. Uma esposa sozinha, ela não dá conta. Ela não dá conta porque ela vai ter que fazer o papel do esposo, ela vai ter que fazer o papel da esposa, ela vai ter que fazer o papel dos filhos. É muito difícil. Ela sozinha não vai conseguir. Por isso a palavra do Senhor diz que é melhor em serem dois do que um. E a palavra do Senhor fala que eles se tornam dois em um. São duas pessoas em um só corpo, em uma só concordância, em um só espírito com Deus. Mas é melhor serem dois, para que quando um cair, o outro vem, estende as mãos e levanta. Por isso que é melhor estarem sempre em concordância, unidos, numa só palavra. É melhor estarem sempre juntos, orando, buscando a palavra do Senhor. Não deixe o diabo destruir a família. Não deixe o diabo roubar a paz da família, a fé da família. Homem, se edifique na palavra do Senhor, edifica a tua casa na palavra do Senhor e sejam a igreja forte do Senhor. Vamos estar buscando a essência do Senhor. Senhor, meu Deus, Deus e Pai, grandioso Deus, Senhor, que o Senhor neste momento possa estar tocando, Pai, na vida, Senhor, meu Deus, de ambas as vidas, Senhor. Toca, Senhor, na vida dos esposos e na vida das esposas. Toca, Senhor, meu Deus, dentro dos lares agora, Pai. Entra, Senhor, nos lares. Coloca os teus anjos acampados ao redor de cada casa, de cada família. Toca, Senhor, na vida dos filhos, os guardando, os protegendo, Pai. Os dando livramento, Senhor. Livrando de toda perseguição. Livrando de todo mal intuito, Senhor. De toda má companhia. Em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, meu Deus, no coração do esposo, no coração da esposa. Dê, Senhor, meu Deus, a perseverança para nunca desistirem, para estarem juntos, orando e buscando na edificação do lar, Pai, mantendo a igreja do Senhor forte, edificada pelas tuas mãos. Que o Senhor venha estar ungindo e capacitando, Pai, a cada um deles, colocando, Senhor, as mulheres como intercessora, os homens como os líderes, como sábios, Senhor, da tua casa, orando e guardando pela família. Coloca, Senhor, meu Deus, a tua bênção da prosperidade, a bênção, Senhor, meu Deus, da perseverança, a unção e sabedoria esteja sobre a vida de cada homem neste momento. Unge, Senhor, estes homens, meu Pai. Levanta eles como sacerdotes, como atalaias, Pai, como edificadores da casa do Senhor, meu Pai. Que eles venham, Senhor, meu Deus, amar a sua esposa, honrando e respeitando, meu Pai. Derrama a santidade, meu Pai, em cada leito. Derrama a tua graça, a tua purificação. Derrama do teu renovo, Senhor. Restaura os casamentos, Pai. Restaura os lares. Devolva o amor, Senhor. Incendeia o coração de ambos, Senhor. Incendeia o coração, Senhor, meu Deus, desses casais. Que possam se amar e se respeitar, Pai. Que possam, Senhor, meu Deus, ter tempo contigo para edificar o lar, Pai, na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, meu Deus. Agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua proteção, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, meu Deus.
E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor meu Deus, pela tua maravilhosa presença em nossas vidas. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Amém e graças a Deus.